um vagão do metrô, cara, pegou fogo depois de apresentar falhas elétricas ali próximo à estação Nasa Sul, viu? E hoje pela manhã, outro trem apresentou problemas de manutenção e a fumaça assustou os passageiros. Em coletiva de imprensa, o presidente aí do metrô DF afirmou, gente, que todos os vagões estão aí com manutenção em dia. Sobre esse assunto aí, eu vou conversar agora com Ana Bianchini, que tem mais informações. Aninha, final de semana com treta, hoje com treta, como é que tá essa situação aí do metrô? Aconteceu de novo, né, Fred? Treta atrás de treta. Essa já é a terceira vez neste ano que o metrô do Distrito Federal apresenta esse tipo de falha. Hoje pela manhã, a nossa equipe de produção recebeu mensagens e vídeos de passageiros que aguardavam o metrô aqui na estação Feira, na região do Guará. E nessas imagens a gente consegue ver bastante fumaça. Esses passageiros, lógico, ficaram assustados diante de toda a situação, ainda mais depois das notícias que a gente trouxe nos últimos dias, né, Fred? Por sorte, o metrô informou que essa fumaça foi causada aí por problemas na tração dos freios do vagão. Esse vagão, né, que apresentou esse problema técnico foi encaminhado para o pátio de manutenção da companhia do metrô, onde ele vai passar, né, lógico, ali por alguma manutenção, mas isso não impactou o funcionamento do metrô na manhã desta segunda-feira. O metrô segue funcionando normalmente. Por que a gente fala que aconteceu de novo, Fred? Porque no sábado, algo parecido aconteceu ali na estação da 110 Sul. O metrô começou a apresentar falhas. O piloto, né, ali muito experiente, ele evacuou todos os passageiros na estação da 110, comunicou à companhia que pediu para ele seguir até o pátio de manutenção. No caminho do pátio, ele passaria pela estação da 114 Sul e a caminho da estação da 114, esse piloto percebeu sinais de fumaça. Momento, então, em que ele parou esse vagão pegou fogo, os bombeiros foram acionados, controlaram o incêndio e, por sorte, ninguém se feriu. A gente lembra ainda que em janeiro, um vagão também pegou fogo ali perto da estação Águas Claras. Essas imagens são antigas, né, de janeiro, mas chamam bastante atenção. O céu da região de Águas Claras ficou tomado por fumaça. Realmente foi um incêndio de maior proporção, mas na situação o metrô também estava vazio e ninguém se feriu. Em outubro do ano passado, outro incêndio em vagões de metrô. Desta vez foi na estação Central, inclusive 2 pessoas precisaram de atendimento. Depois do caso de sábado e antes do caso de hoje, ou seja, no domingo, ontem, o diretor-presidente da companhia do metrô aqui do Distrito Federal organizou, Fred, uma coletiva de imprensa. Eu estive lá, ele falou a respeito de todo o processo de manutenção desses trens. Ele disse ainda o seguinte, que o trem que acabou apresentando falhas no sábado também é um trem da série 1000, que começou a chegar aqui em Brasília por volta de 1994, ou seja, há bastante tempo. Mas ele garantiu que todos esses vagões estão aí dentro da vida útil prometida pela responsável, né, pela produção desses trens. Eles também afirmaram que todos os trens passaram por manutenção e passam por manutenção constante e que 100% da frota está segura para circular aqui na capital do país. Mas disse ainda que depois dessas situações eles já entraram com um pedido para renovação de frota, mas essa frota ela não vai chegar para substituir os trens já existentes, e sim para somar, né, para ter mais trens rodando aqui no Distrito Federal. Então, como eu disse, a gente acompanhou essa coletiva no domingo. Hoje, mais uma vez, algo parecido aconteceu aqui na estação Central, aqui na estação do Guará, né, da Feira. E lógico que toda essa situação, Fred, vem preocupando as pessoas que dependem desse transporte público. As pessoas que dependem do metrô para ir e vir. Elas estão com uma sensação de insegurança. Elas não sabem se elas vão conseguir pegar o transporte ou não nos momentos em que elas vêm até essa estação. Hoje a gente também recebeu uma outra reclamação no nosso grupo de produção, Fred, associada à lentidão desses vagões. Muitos passageiros falando que eles estão andando muito abaixo da velocidade, o metrô aqui de Brasília, e que também os últimos vagões, alguns apresentam uma espécie de trepidação. Então as pessoas, elas não estão se sentindo seguras. Apesar disso, o metrô garantiu que todas as manutenções estão em dia e que todos os trens estão seguros para receber os passageiros aqui do Distrito Federal. No final de semana a gente produziu uma matéria bem completinha, relembrando todos esses casos e também falando do caso que aconteceu neste sábado, e é justamente essa reportagem que o pessoal de casa vai acompanhar agora. Fred.
Este vídeo, gravado por um passageiro logo após o incêndio ser controlado, mostra os vidros quebrados, parte do vagão queimado e muita água no chão da estação. Os passageiros precisaram ser retirados do vagão depois que o trem apresentou uma falha na altura da estação da 110 Sul. Já sem os passageiros, o piloto seguiu aqui para a estação da 114 e, no caminho, percebeu sinais de fumaça. O piloto percebeu que tinha uma movimentação diferente dos usuários na plataforma e ele parou o trem na estação 110, desceu para verificar o que estava acontecendo e percebeu que em um dos vagões daquele trem estava tendo ali sinais de fumaça. Então, o que ele fez? Dentro do procedimento que é estabelecido aqui dentro da companhia, do procedimento operacional, ele evacuou o trem naquela estação, lá na estação 110. Os bombeiros foram acionados e, quando chegaram no local, se depararam com uma grande quantidade de fumaça. O incêndio foi controlado rapidamente e não se alastrou para outros vagões. Até que as atuações todas pudessem ser feitas, tanto do bombeiro quanto do nosso corpo de segurança, o incêndio se propagou e chegou à conclusão final de que o carro número 3 do trem 18 foi totalmente queimado e totalmente danificado. Nenhum passageiro se feriu, mas os trilhos precisaram ser desenergizados e a circulação do metrô foi interrompida em todas as estações da Asa Sul. O serviço foi restabelecido por volta das 10 horas da noite e o metrô segue funcionando normalmente. Segundo o diretor-presidente da companhia, o trem que apresentou falha estava com todas as manutenções em dia. Esse trem específico, o trem número 18, passou pelo exame de termografia e nada foi identificado. É um trem que estava, sob o ponto de vista de manutenção, operando de uma maneira muito segura, com a manutenção 100% em dia. O vagão que pegou fogo é da série 1000. Começou a chegar no DF em 1994, ou seja, há 30 anos. O trem foi encaminhado para o pátio de manutenção do metrô, onde vai passar por perícia. O resultado deve sair nos próximos dias. Em janeiro deste ano, um trem pegou fogo perto da estação Águas Claras. Em poucos minutos, o céu foi tomado por fumaça. De acordo com a companhia, o vagão, que também era da série 1000, estava sendo recolhido para manutenção no momento em que o incêndio começou. Por sorte, o trem estava vazio. Em outubro do ano passado, um curto-circuito em um equipamento de transmissão de energia também assustou os passageiros do metrô. O curto-circuito causou uma explosão nos trilhos. Pelo menos 2 pessoas precisaram receber atendimento médico no local. Nesses últimos 6 meses, nós tivemos 2 eventos como esse, um em janeiro e esse de ontem. Nós também vamos tomar aqui uma medida outra diferente daquela que nós já fizemos em janeiro. Então, conversei com os diretores da empresa fabricante desses trens para que eles possam vir nos auxiliar a fazer uma inspeção mais detalhada e determinar, eventualmente, um programa de manutenção, reabilitação ou um plano de ataque para que a gente possa, primeiro, identificar se é um componente, se é algum sistema que tem causado esse tipo de incidente, uma ação que vai fazer uma reabilitação, especialmente dos trens da série 1000, para que a gente possa definitivamente mitigar e eliminar esse tipo de risco dentro do nosso sistema. Atualmente, o metrô atende cerca de 160 mil pessoas por dia. Diante dos casos, o diretor da companhia anunciou a possibilidade de renovação da frota do transporte na capital do país. O governo do GDF está pleiteando um financiamento via BNDES e que esse financiamento seja incluído no Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, o PAC. E nós iniciamos um processo no Ministério das Cidades, onde nós apresentamos um pleito para ampliação da nossa frota em 15 novos trens, num valor estimado de 900 milhões de reais. Esse projeto foi apresentado no Ministério das Cidades, já tem a aprovação do Ministério das Cidades e já tem também a habilitação do PAC para esse projeto. Está habilitado dentro do programa de Renova Frota, que é a linha de financiamento de onde nós faremos o recurso do BNDES para comprar esses 15 novos trens. Ou compra esses novos trens ou vai continuar desse jeito, cara. Eu tenho carro velho, não vou chamar de velho não, tenho carro antigo. Toda saída com minha variante é uma treta que a bicha dá, velho. Comigo um trem de 30 anos. Vocês querem que o trem funcione normalmente. E sem contar que minha variante, para ela ficar nos trinques, eu gasto muito mais dinheiro com ela do que com o carro zero que eu ando.
do que com carro zero. É fato! É fato! 1994, acho que a Aninha não tinha nem nascido. Os bichos já estavam funcionando. Não deve ter nem peça de reposição mais para esses trens. Eu fiquei sabendo uma vez que tem que buscar a reposição para esses trens em Ferros Velhos, lá de São Paulo, porque não existe mais peça para um trem desse. Ou a gente força a trocar esses trens, ou vai continuar. São 3 episódios esse ano. A gente falou desse de sábado, mas hoje teve outro, né, Aninha? Exatamente, Fred. 3º episódio do ano e 4º, digamos aí, porque no final do ano passado a gente teve um episódio também em outubro, que foi um dos que mais chamou a atenção. E o que a gente vem falando, né, Fred? Na verdade, inclusive, o próprio diretor conversou sobre isso na coletiva de imprensa. Houve uma pergunta de um colega jornalista a respeito da vida útil desses vagões e desses trens. Porque, de fato, eles já estão circulando há 30 anos aqui no Distrito Federal. Como você disse, eu nem tinha nascido quando esses trens começaram a circular aqui na capital do país. O diretor garantiu que a vida útil deles chega até os 45 anos, ou seja, a gente ainda teria mais 15 anos para utilizar essa frota. Mas aí tudo depende também do custo de manutenção que essa frota traz para o governo do Distrito Federal, né, Fred? Você mesmo disse, e eu assino embaixo, que se a gente está falando de um equipamento, de um transporte mais antigo, isso acaba exigindo mais manutenção, isso acaba exigindo revisões constantes, sem falar no problema das peças, para essas peças chegarem aqui no Distrito Federal. Outra questão que o diretor do metrô apontou durante essa coletiva de imprensa, Fred, é que quando algo parecido acontece com algum metrô aqui em Brasília, o serviço ele não é impactado quantitativamente, digamos assim. Isso porque hoje aqui no Distrito Federal nós temos mais metrôs do que os que rodam efetivamente. Então, quando alguma coisa acontece, quando algum vagão precisa sair de circulação, outros entram para substituir essa viagem. Os passageiros, eles não ficam aí sem um vagão, por exemplo, não. Eles retiram outros vagões, outros trens que estão parados ali na garagem para substituir esses que acabam tendo que ir para manutenção, e assim eles vão revezando dia após dia, levando alguns para manutenção e colocando outros em circulação. Um ponto importante que a gente aborda e que a gente reafirma aqui é que o diretor falou durante essa coletiva de imprensa que eles já entraram em contato com os fabricantes desse trem Série 1000, que chegou aqui no Brasil em 1994, e que eles estão organizando para esses fabricantes virem até Brasília e analisarem de perto esses trens para entender o que de fato está acontecendo. Porque se esses vagões, esses trens, eles passam por manutenção de rotina, então, na teoria, eles tinham que estar funcionando em segurança, eles tinham que estar funcionando sem apresentar nenhum problema. E não é isso que a gente está vendo aqui no Distrito Federal. Mas no domingo eu percebi a equipe do metrô ali bem empenhada, não estava só o diretor, também o secretário de transporte estava no local, as equipes responsáveis, né, por toda essa parte técnica do funcionamento do metrô aqui do Distrito Federal. E eu senti que, de fato, eles também estão bem preocupados com toda essa questão e estão correndo atrás para trazer mais segurança para os passageiros o mais breve possível. Enquanto isso, as pessoas continuam andando de metrô aqui no Distrito Federal, dependendo dessa frota atual que nós temos aqui na capital do país, e a gente segue acompanhando o desenrolar, né, dessa história para saber se vai ou se não vai chegar novos metrôs aqui no Distrito Federal. Os usuários do metrô, então, têm essas duas opções, né? Ou anda com eles. Pronto, não tem jeito. Aninha, obrigado pelas informações, um beijo grande para você e parabéns aí pela reportagem.